Vamos ler comigo O Portador da Espada? Vocês desculpa, sim, a skin, tá? Mas é um vlog, então eu quero fazer um vlog bem relaxante, de leitura, ver quanto que eu consigo ler nesse final de semana. É um livro grande, então eu separei, né, em algumas partes. Comecei aqui, li algumas páginas, tô gostando bastante, tô bem curiosa. Então, eu vou contando pra vocês o que eu tô achando. Não vai ter spoiler nenhum, tá? As únicas informações que eu vou falar são informações de sinopse, informações básicas, que é interessante você saber pra decidir se quer ou não ler o livro e o que eu estou achando. Se eu tô gostando, se eu não tô gostando, se eu tô confusa, se eu tô entendendo. Mas eu não vou dar nenhum spoiler sobre a leitura, tá? Eu dividi aqui em algumas partes porque este foi o livro escolhido para o desafio de fevereiro, do Desafio Literário de 2026, que eu tô fazendo com alguns amigos. Tem um vídeo aqui sobre todos os desafios, cada mês um desafio diferente para você escolher um livro para estar cumprindo com este desafio. Vou deixar nos cards, caso você queira assistir, fazer o desafio junto com a gente. Então, o Desafio de Fevereiro é um livro que alguém escolheu por você. Como tô eu e mais 3 amigos fazendo esse desafio, então, como que funcionou para a gente escolher o livro de fevereiro? Cada um de nós mandou 2 livros lá no grupo para que os outros 3 votassem e escolhessem o que deveria ser o livro lido de fevereiro. Eu coloquei Anjo Mecânico, né, que é o primeiro volume das Peças Infernais, coincidentemente os 2 de Cassandra Clare, e o Portador da Espada, e esse aqui foi o escolhido. Então eu dividi ele em 4 partes para que eu leia uma parte a cada semana do mês de fevereiro, porque provavelmente eu vou estar intercalando com outros livros também. Então é isso, vamos lá fazer essa leitura. Vou dizer para vocês mais ou menos sobre o que é a história. Esse aqui é o primeiro volume de uma nova série de fantasia da Cassandra Clare. O que é esse Portador da Espada? É o menino que é o Kel, né, que foi resgatado de um orfanato pelo legado. Legado é a pessoa, né, que é como se fosse um guarda, como se fosse um general do rei, e foi até o orfanato, ficou lá durante um mês para selecionar ele, para levar ele até o reino de Castelhano. Ele tem uma aparência física, altura, que são parecidos com o príncipe Connor. E então ele é levado até o reino para participar de um jantar e receber a proposta de ser o portador da espada. E o que esse portador de espada faz? Ele substitui o príncipe Connor quando há situações perigosas, para que, se for para alguém e de arrasta, que seja ele o órfão e não o príncipe. Então ele funciona meio que como um dublê do príncipe herdeiro. Os Ashkar, inclusive a Lin, é Lin, não é Lia. Inclusive a Lin é uma Ashkar. É um pequeno grupo que possui habilidades e conhecimentos mágicos, mesmo depois da ruptura, acontecimento que extirpou toda a magia do mundo. Por lei, os Ashkar precisam morar fora das muralhas da cidade, mas Lin é médica e ultrapassa as barreiras impostas para cuidar dos doentes e moribundos do reino. Então talvez ela vai aparecer já quando eles forem adultos, né? Já que aqui na sinopse já fala que ela é médica. E o que acontece? Apesar desses Ashkar serem mais marginalizados, então terem a sua magia controlada, não poder usar, ter algumas leis que impedem eles de se aproximar, né, do reino, os conselheiros do rei sempre são do povo Ashkar. Então aqui a gente tem de início um homem, Benson,
que é conselheiro do rei, que é quem introduz o Kel dentro do que ele vai fazer, dentro do que ele precisa fazer. E esse Benson, ele é um Ashkar. Hello, pessoas! Atualizando vocês sobre a leitura de O Portador da Espada. Eu estou na página 170. Estou bem atrasada em relação à meta, porque eu fiquei uns dias sem ler esse livro, fui pegar outras leituras. Hoje é dia 19 de fevereiro. A ideia era terminar esse livro ainda esse mês. Não sei se vai acontecer, porque eu tô muito enrolada nele. Eu não consigo ficar horas e horas assistindo. Eu não consigo ficar horas e horas lendo só ele, sabe? Tá legal, eu estou gostando da história, mas eu sinto que tá um pouco enrolada. Os personagens principais ainda nem se encontraram, a Lynn e o Kel, eles ainda não tiveram nenhum tipo de interação. Mas já teve os acontecimentos. O Rei dos Ladrões, que é uma figura ali que eu ainda não entendi se é do bem, se é do mal, se é tipo Robin Hood ou se ele é perverso mesmo. Já entrou em contato com o Kel, que é que o Kel, como que eu diria? Quer que ele espione o palácio, mas o Kel se recusou. Mas aí o Kel tá tentando dar um perdido no Connor pra poder ir até o lugar onde ele estava, que era... Eu não posso dizer a palavra aqui, mas era tipo uma casa noturna da época. Agora eu não lembro o nome, não lembro a palavra que era usada na época, e a palavra que é usada hoje em dia eu não posso falar aqui. Mas ele tava nesse lugar conversando com um rapaz, tentando, assim, conseguir informações, porque é um cara que trabalha muito com química, que trabalha com muitos remédios, pra tentar descobrir algum tipo de soro, caso o Connor fosse envenenado. Ele tava com essa suspeita, ele queria, assim, se precaver mais de alguns perigos que o Connor podia vir a sofrer. E aí, esse cara drogou ele para que o Rei dos Ladrões conseguisse sequestrar ele, para conversar com ele e pedir para que ele espionasse o palácio. E aí agora o Kel quer voltar nesse lugar para conversar com esse cara, para entender por que ele fez isso, enfim, tentar descobrir um pouco mais sobre os planos do Rei dos Ladrões. O rei, que é o pai do Connor, tá doente, tá surtando, tá meio tantando as ideias, assim. E ele fala muito da lua, das estrelas e tal. Hello, hello! E se eu contar que nossos protagonistas finalmente se encontraram? Não vou contar o contexto da situação para não dar spoiler, mas agora eu estou na página 239. Então eu li isto aqui. O que aconteceu foi que o Kel precisou de um médico. Deu problemas ali com ele. E quem foi curá-lo, salvar a vida dele, foi a Lynn. E ela é neta do Maiesh, que é o cara que levou o Kel pra lá, é o cara que falou que ele ia ser o portador da espada, e é o cara que tá sempre ali junto. É avô da Lynn. Ele meio que abandonou a Lynn e o irmão dela, porque ele não podia servir a casa Aurelion, que é o palácio, e cuidar dos netos ao mesmo tempo. Então, a Lynn tem, assim, né, uma revolta com isso. Mas aqui ela foi, curou o Kel e tudo mais. E eles se conheceram. Mas não teve muita interação, porque ele tava ali quase desfalecido. Mas ela agora sabe da verdade, que ele é o portador da espada. Então, assim, agora o trem tá engrenando, viu?
Tô gostando. Aliás, desde o início eu tô gostando muito desse livro, só que tem sido uma leitura muito lenta pra mim. E eu não estou apontando como defeito pro livro. Ele é um livro de fantasia, de alta fantasia, tem muitos detalhes. É o primeiro livro de uma duologia, então tem que explicar tudo isso pra gente, tem que trazer tudo isso, tem que contar toda a história. Então acaba que isso torna ele um pouco mais arrastado. Mas ele é extremamente bem escrito. Eu estou amando a história. Só tá sendo mais lento pra mim. Mas, enfim. Agora eu empolguei, viu? Hello, pessoas. Eu acho que esse é o último update que eu vou dar antes de terminar o livro, porque eu tô na página 338. Então falta ali menos de 220 páginas. Então, eu passei da metade. Aí acho que eu vou vir contar quando eu terminar, pra não ter perigo de dar nenhum spoiler, enfim. Mas uma coisa que eu acho interessante é que no final de cada capítulo tem uma página assim, ó. Como se fosse um trecho de um livro chamado Contos dos Feiticeiros Reis. Esse aqui, ó. Tá vendo? Todo final de capítulo tem isso. E é uma história muito interessante, que conta a história da Hadassa, que era rainha, uma deusa, que era a rainha dos Ashkar, que é esse povo que a Lin faz parte, que o vô dela também faz parte, fora o vô dela que serve ao palácio, os outros Ashkar são excluídos, assim, da sociedade. Eles têm que viver num lugar ali recluso, eles têm a hora pra... depois de determinado horário, eles não podem sair daquele lugar. Eles têm que usar roupas específicas para as pessoas saberem que são Ashkar, que era um povo que tinha magia, que usava magia e hoje não tem mais. Só que a Lin usa de artefatos mágicos, de pedras, enfim, que é liberado para ser médica, né, para curar as pessoas. E aí que as interações entre... Eu fiquei na dúvida se ia ter mesmo um romance, porque eu não sei, eu fiquei pensando, será que eu ouvi mesmo isso? Será que eu imaginei? Será que realmente acontece aqui? E aí, não sei. Aí, por um momento, eu pensei que não teria. Aí, depois, por um momento, eu pensei que seriam entre pessoas que não eram o que eu imaginava. Que os pares ali não seriam os que eu tava imaginando. Aí, depois, eu pensei de novo que nem teria romance. Aí, agora parece que o que tá acontecendo tá levando ao romance que eu achei que teria lá no início do livro. Que eu não sei se eu ouvi realmente em algum lugar, se são vozes da minha cabeça, mas enfim. Mas agora sim, tá começando a ter mais... como é que eu posso dizer? A fantasia aqui não tem... Por exemplo, quando a gente pega os outros livros de Cassandra Clare, tem umas batalhas entre criaturas, né? Porque quando a gente fala do universo de Caçadores de Sombras, a gente tem vampiros, lobisomens, feiticeiros, nananã. Então tem batalhas que envolvem criaturas e tudo mais. Aqui, o que eu tô achando interessante é que, diferente de quase todas as outras fantasias que eu já li, não tem, assim, batalhas. É um sistema de corrupção, são sistemas políticos, são acordos, são facções, sabe? Tipo assim, então ele tá rolando muito, assim, encontros entre o Kel e certas outras pessoas, ele tentando descobrir algumas coisas do palácio, alguns segredos sendo revelados, sabe? Tá muito interessante. E agora sim, o Kel e a Lin são amigos, assim, eles estão indo atrás de algumas coisas juntos. Então, que ela salvou a vida dele, né? Ok, mas agora eles estão tendo interação mesmo, estão indo a alguns lugares juntos, ele ajudando ela a tentar achar alguns livros sobre medicina, sobre magia, que ela não pode acessar por ser uma mulher Ashkar, mas ele, por ser né, o que todo mundo acredita que ele é um primo do príncipe, ele conseguiria, por exemplo, comprar esses livros. Então, eles agora estão ali nessa amizade, nessa parceria. Tá massa, viu?
Quando eu terminar, eu venho aqui dizer se eu gostei, enfim. Mas não vou dizer o que tá acontecendo nem nada, senão vai ser spoiler. Mas tá bem legal, gostando. Bom, pessoas, finalmente terminamos O Portador da Espada. Depois de 2 meses lendo ele. O que acontece? Eu acho que eu dei 3,5 estrelas pra ele. E tá difícil definir uma opinião. A escrita da Cassandra Clare, em comparação com os livros do universo de Shadowhunters, tá assim, surreal de boa. Não tem o que falar da escrita desse livro. O universo todo que ela criou também é muito bom. Eu gosto de fantasia com bastante romance, mas pra quem não gosta vai amar O Portador da Espada. Quem não gosta de muito romance no livro, porque praticamente não tem, tá? Mas lembrando que é uma fantasia adulta. Então, as cenas que tem de romance, algumas coisas que tem aqui, tá? Eu recomendo pelo menos maiores de 16 anos leiam aqui. Não tem nada muito explícito, mas é quase, tá? Ai, gente, se os cachorros ficar fazendo barulho brincando, relevem, por favor. Mas o que eu mais gosto de livros de fantasia é principalmente quando a gente fala de uma alta fantasia, quando é num universo totalmente criado. Porque, por exemplo, Shadowhunters se passa no nosso universo, né? Apesar de ter um esquema ali de política próprio das criaturas do submundo e dos caçadores de sombra, enfim. Mas aqui, quando a gente fala de um livro onde se passa em um universo totalmente novo, totalmente fictício, a gente tem um sistema político também que vai ser totalmente original. E aqui, gente, ela fez algo assim surreal. Tem muitos detalhes, tem toda uma trama política ali, tudo amarradinho, ela traz tudo isso pra gente. O que aconteceu, a ruptura, que já é clichê, né? Quando a gente tem ali um livro de fantasia, que tem alguma dose de magia, acontece alguma coisa, que de repente não tem mais a magia disponível e tal, não sei o quê. E aqui aconteceu isso. E a gente tinha uma deusa que tinha magia, enfim, e aí essa deusa foi morta, e aí o povo ficou sem magia. É muita coisa específica deste livro, mas que ela soube trazer isso muito bem. Então, assim, toda essa parte política e como que funciona esse mundo, e quem tá acima de quem, e os poderes, e quem tá no comando, e a participação do rei, do príncipe, enfim, tudo isso aqui me conquistou, porque eu gosto, o que eu mais gosto, assim, de livro de fantasia é essa parte do sistema político aí do mundo. Mas o que acontece? Eu não sabia o que esperar, porque pela sinopse a gente não tem muita ideia disso. As batalhas, quando era pra trazer alguma coisa assim que eu achei que ia ser mais épico, que ia realmente chacoalhar ali as coisas, não era tanto assim. Mas tem algumas coisas aqui, principalmente com a Lynn. Ela é o grande centro, viu? É o portador da espada, e o portador da espada é o Kel, mas a Lynn, ela é a nossa protagonista, sabe? E é uma personagem muito legal. Ela é uma personagem que tem um propósito bacana ali dentro da história. E, enfim. Eu achei um pouco arrastado, sabe? Eu achei que era comigo. Eu falei isso durante o vídeo todo, né? Que tava sendo uma leitura arrastada pra mim. Mas depois eu fui ouvir, né? Porque eu não gosto nem de ler sinopse antes de ler o livro. Mas assim, depois eu fui pesquisar resenhas e opiniões de outras pessoas que leram esse livro. E não foi só comigo. Que, assim, que as pessoas não ficaram tão satisfeitas com esse livro aqui. Esperavam mais. Só que é um livro que você não consegue largar porque te intriga muito. Você quer saber qual que é o próximo passo.
Tem um personagem que aparece aqui que é o Rei dos Ladrões. Eu achei que ele ia ter mais, que ele ia agitar mais, sabe? Que ele ia trazer mais história pra cá, mas não. Só que o segundo volume dessa série aqui se chama O Rei dos Ladrões. Então talvez o destaque dele vai vir nesse segundo volume, nesse próximo livro. E o que acontece aqui no final me deixou com muita vontade de ler o segundo volume. Por mais que não foi uma leitura que eu amei, eu gostei muito desse livro, tá? Mas eu não amei, não amei. Só que mesmo assim, ele me deixou, mesmo eu demorando muito pra ler e sendo assim meio arrastado, ele me deixou muito intrigada aqui no final. Eu fiquei muito curiosa para ler o segundo volume e ver o que vai acontecer aqui depois de alguns acontecimentos do final do livro. Então, é isso. Fica aí a minha opinião sobre o Portador da Espada. Eu confesso que eu não sei muito bem como expressar. Sempre que um livro é assim, mais ou menos, eu não sei muito bem como expressar, porque não dá pra dizer que eu não gostei, mas também não dá pra dizer que eu amei. Enfim, tá aí minha opinião. Não sei se eu te recomendo ou não este livro. Mas me conta aqui nos comentários se você já leu, o que você achou desse livro. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever se você não for inscrito. E até o próximo vídeo.